Introdução à automação de subestações. Automação convencional. Essa aula está sendo oferecida pelo meu curso Introdução à Automação de Subestações e a norma IEC 61850. Lá você irá aprender de forma simples e objetiva os conceitos da automação baseada na norma IEC 61850. Escaneie o QR Code ou acesse o link na descrição para mais informações. A automação do sistema elétrico iniciou com a utilização de PLCs, supervisório e redes consagradas da automação de processo. Então aqui nós temos um exemplo de uma automação de subestação realizada na indústria, no qual nós temos um barramento 3.8, 3 IEDs, um IED de entrada e 2 IEDs de alimentadores, no qual o relé de proteção ele é o responsável pela proteção do equipamento, o PLC ele é o responsável pelo controle dos equipamentos e o sistema supervisório ele é o responsável pelas interfaces do operador / processo. Nessa figura nós podemos observar que o relé de proteção ele faz a proteção dos meus ativos, então é inserido nele os ajustes, a programação, a configuração para que ele atue de acordo com o estudo de proteção realizado para aquela subestação. Então, chega no meu relé de proteção os sinais de corrente e ou tensão, dependendo das funções que ele for fazer. Porém, a parte de controle ela é realizada pelo PLC. Toda a questão de lógica realizada nessa subestação é feita dentro do próprio PLC instalado na subestação. E para que o operador ele possa dar comando, ele possa fazer interface, ele possa saber a condição que está a subestação, é instalado um sistema supervisório. O relé faz a proteção, o PLC faz o controle e o supervisório possibilita que o operador tenha essa interface e, além de avaliar, consiga comandar os disjuntores presentes na subestação. Para que esse PLC possa realizar as lógicas, é necessário que os sinais de campo, os sinais dos disjuntores, cheguem até as entradas e saídas digitais desse equipamento. Então aqui nós podemos visualizar que numa automação convencional nós temos um relé e ele é responsável por proteger este transformador. Se atuar uma função de proteção do transformador, o relé é responsável por dar trip no disjuntor e desenergizar esse transformador. Já a parte de controle, a função de controle, ela é realizada pelo PLC. Então, sinais de campo, eles são enviados até o PLC e dentro desse PLC é confeccionado a lógica de controle. Essa lógica, esse PLC, ele faz a interface com o sistema supervisório, onde o operador vai ter as informações, se os disjuntores estão abertos ou fechados, a sinalização do botão de emergência, um relé 86, e aqui também no sistema supervisório, o operador ele consegue realizar os comandos, clicar em um disjuntor, abrir uma faceplate, uma janela de operação e mandar abrir ou mandar fechar um disjuntor. O que essa automação convencional ela traz? Ela costuma trazer diversos protocolos. Então, cada subestação sendo automatizada em etapas diferentes, a tecnologia evoluiu, vai surgir um protocolo, ou vai ganhar um determinado fabricante que possui o seu protocolo de comunicação e ele vai querer te fornecer a subestação com aquele protocolo que é utilizado nos equipamentos dele. Então, surgem diversos protocolos, a sua base instalada ela começa a aumentar, você tem diversas bases instaladas, além de você ter diversos IEDs, diversos relés de proteção, que isso já vai acontecer,
geralmente no pacote de uma subestação para uma indústria, você vai fazer uma especificação, uma folha técnica, uma folha de dados, uma especificação técnica falando quais as funções de proteção você necessita que aquele relé tenha para atender a sua aplicação. O suprimentos vai fazer a cotação e vai avaliar, e um fabricante vai ganhar aquela especificação. Então ele vai fornecer um determinado relé. É muito difícil, para não dizer que é quase impossível, de se fazer uma especificação técnica falando qual relé que você quer. Ainda mais nos dias atuais, que praticamente todos os fabricantes fazem e disponibilizam todas as funções de proteção necessárias para as aplicações industriais. Então, alguns quesitos aí, caso você precise do fabricante XYZ, você vai ter que avaliar na sua especificação técnica e justificar tecnicamente o motivo do fabricante A ou do fabricante B. Além de ter toda essa observação, toda essa consideração a respeito do relé, quando a gente fala de uma automação convencional, vai surgir o PLC. E o PLC também vai tender a seguir o pacote daquele fabricante que ganhou a sua subestação. Então, se for o fabricante A, ele vai tender a fornecer PLCs do fabricante A ou de algum parceiro próximo. Se for o fabricante B, a mesma coisa. Então, além de já ter relés diferentes na sua subestação, você agora vai ter PLCs diferentes. Na subestação A é um tipo de PLC, na subestação B é outro tipo de PLC. E o sistema supervisório tende a ser o único que você consegue justificar mais fácil que seja o único sistema supervisório. Porém, também isso não é garantia em uma automação convencional. Caso você tenha relés diferentes, PLCs diferentes, supervisores diferentes, você está aumentando a sua base instalada de ativos com diferentes fabricantes. Qual que é o efeito colateral? Além de você ter diversos fabricantes, diversos protocolos, diversos tipos de PLCs, você vai ter a necessidade de ter uma equipe com conhecimento em diferentes fabricantes. Vai ser muito difícil você achar um profissional que trabalhe, que navegue em vários fabricantes. Então você vai ter que ter uma equipe maior, você vai aumentar a sua equipe para ter pessoas específicas para cada tipo de equipamento, ou você vai ter pessoas que possuem uma determinada bagagem que você não encontra fácil, mas que possuem uma determinada bagagem em N fabricantes. Porém, caso essa pessoa saia um dia, você vai ter um inconveniente de perder ali o seu know-how que estava atrelado a uma única pessoa. Então aqui a gente tem um exemplo dos relés comunicando aqui com a RTU, um terminal remoto, e uma comunicação com uma sala de controle. Isso aqui tem muito a ver com a automação convencional. Então, tem as RTUs, além de fazer o papel de concentrar os sinais na subestação, elas conseguem fazer lógica e elas conseguem também comunicar com os relés de forma serial e transmitir para uma sala remota, onde vai estar o seu sistema supervisório. O que a gente vê nessa figura? Aquilo que eu já antecipei para vocês, a presença de diferentes fabricantes. Além de ter N tipos de relés, que vão estar recebendo aqui os sinais discretos, nós vamos ter N tipos de protocolo, pode ser desde sinal discreto com I/O, pode ser uma rede Modbus, Profibus, DNP3 e por aí vai. Diversos tipos de PLCs. Já o sistema supervisório é o único que tende a ser padronizado, é o mínimo. Apesar de ter toda essa base de N fabricantes, o sistema supervisório, através de um servidor PC, você consegue conectar com N tipos de PLC. Aqui na parte superior nós temos o supervisório, ele comunica com o PLC através de um servidor PC,
Então aqui no PLC nós vamos ter alguns cabos que vão interligar o PLC com o cubículo. Então para cada cubículo presente na subestação, se eu tiver 10 cubículos, eu vou ter 10 conjuntos de cabo interligando. Para cada cubículo eu preciso ter esse sinal associado no PLC. Quais são os sinais? São sinais de proteção, por exemplo, um trip. Se o relé der um trip, ele precisa mandar para o PLC, para que o PLC intertrave não deixe de dar comando. Se o relé de bloqueio desarmar, precisa ser enviado para o PLC, para que o PLC sinalize no sistema supervisório que o relé 86 está atuado. Sinais de disjuntor aberto, disjuntor fechado, mola, botão de emergência, chave local remoto, também são sinais importantes que devem ser considerados na lógica do PLC, de forma a possibilitar uma sinalização correta para o operador e o intertravamento com os outros equipamentos. E no mínimo nós vamos ter o sinal de retorno, que vai possibilitar o comando de abrir e fechar o disjuntor. Com a evolução, a gente percebe que esses sinais que estavam aqui cabeados, eles passam a ser enviados via rede. Então, aqui por exemplo, nós temos um relé, que nesse caso aqui poderia estar comunicando em Profibus. Nós temos também alguns meios físicos aqui na parte inferior, para esse outro relé aqui, que poderia também estar comunicando ou em Mandibus RTU, ou em TCP/IP, ou em DNP3. Isso vem de encontro ao que eu falei anteriormente. Quando você tem um pacote de subestação, principalmente no caso de retrofit, que você está automatizando a sua subestação depois de um determinado período, o que vai acontecer? Naquele período que você está automatizando, no passado acontecia essa automação ser realizada com PLCs e os sinais se interligados via cabo. À medida que o tempo foi passando e os relés foram evoluindo, o fabricante, ao ganhar aquela concorrência da sua subestação, vai tender a fornecer um equipamento mais novo. Então, a tendência é seguir para a rede. Por exemplo, se for fabricante A e o relé dele usa Profibus, ele vai tentar te fornecer uma solução com o relé comunicando com o PLC em Profibus. Numa outra subestação que ganhou o fabricante B e o fabricante B utiliza DNP3, ele vai te justificar por A mais B por que usar o DNP3. E assim, sucessivamente irá ocorrer para as demais subestações, uma vez que antes da norma ISM 1850 não se existia esse padrão. Já existia ali o DNP3, que é um protocolo para o sistema elétrico, porém não quer dizer que todas as subestações, principalmente na indústria, seguia essa orientação, seguia esse protocolo dentro das subestações. Essa figura ela ilustra também, eu já abordei isso anteriormente, né? O sistema supervisor aqui em cima. À medida que você tem várias bases instaladas, você vai precisar ter perfis profissionais que saibam trabalhar com esses dispositivos, perfis profissionais que saibam trabalhar com PLC e o sistema supervisório, além de conhecer das gates, dos diversos conversores que podem e vão existir aqui no meio do caminho. Então você tem um parque muito grande de diversos equipamentos e precisa ter uma mão de obra extremamente qualificada para poder dar manutenção, ou uma equipe consideravelmente grande para que tenham pessoas específicas e que sejam especialistas em determinada solução, conforme esse exemplo, com esses bonequinhos representando o profissional dedicado em cada uma das aplicações. E aqui, antes de entrar na norma ISM 1850, nós vamos fazer apenas uma análise, até para entender o porquê da ISM 1850, para não ter dúvidas à medida que a gente estiver falando da norma. Então aqui o que a gente tem, um sistema supervisório, um PLC, esse PLC comunica com dois dispositivos. Aqui nós temos o relé 1, que é um REN 543, e aqui nós temos um relé 2, que é um CPAM 80. O REN 543
ele tem aqui um conversor, uma gate, que converte de SPA para Profibus DP, um mestre da rede, e aqui nós vamos ter um cabo Ethernet que vai interligar o switch e vai possibilitar que o PLC aquisite as informações do relé e que o PLC também dê comando nesse relé. Já à nossa direita nós temos um relé CPAM, nós temos aqui um módulo de expansão e na saída desse módulo também nós temos o Ethernet indo até o switch, chegando no PLC. O que a gente observa? Dá um zoom aqui. A gente observa o seguinte: para o relé aqui, para o CPAM 80, caso eu queira ler as correntes da fase 1, 2 e 3, fase RST, eu preciso acessar o endereço 200/201, 202/203, 204/205, além de atentar para a questão do formato dele e da unidade. Caso eu queira ler essa mesma informação no relé da VB, eu vou ter que acessar o endereço 8, que vai de 8 ao 11, o endereço 12, que vai do 12 ao 15, e o endereço que vai do 16 ao 19, para acessar a corrente da fase A, a corrente da fase B e a corrente da fase C. Esse é o endereço onde está sendo disponibilizado as correntes, que está sendo convertido do lado SPA. Lembra que aqui nós temos um conversor que ele pega SPA e transforma em Profibus. Então esse conversor está pegando o endereço 201, 202, 203 e transformando nos endereços de 8 a 11, 12 a 15, 16 a 19. Caso eu necessite mostrar no meu sistema supervisório o valor da energia, caso essa informação ela seja importante, no relé da Schneider, no CPAM 80, lá no mapa de memória dele, nós temos aqui que a energia ativa está no endereço 248/249. Já no relé da ABB, no REM 543, esse endereço do lado do Profibus, ele está no endereço 24 ao 27. Por que do 24 ao 27? Porque essa informação ela ocupa 32 bits. Então, o endereço 24 é 8 bits, o 25 é mais 8, 26 mais 8 e 27 mais 8. Pegando esses 8 multiplicando por 4, é os 32 bits que ele ocupa. E do lado do SPA, que esse gate está fazendo essa conversão, ele está buscando essa informação no endereço 207V207. Entendendo esse princípio aqui, entendendo a contextualização anterior, eu gostaria de trazer uma pergunta para vocês. Quais os endereços, tanto no relé 1 quanto no relé 2, para a corrente da fase A? Não precisa parar o vídeo e retornar, só tente lembrar. Qual o endereço da fase B? Qual o endereço da fase C? E qual o endereço da energia? Certamente vocês não irão lembrar. Por quê? Porque cada mapa de memória ele é diferente. Ali nós vimos um determinado mapa de memória por fabricante Schneider e EBB. Porém, dentro do próprio fabricante, quando se muda de equipamento, o mapa de memória ele vai ser alterado. Isso é uma das grandes dificuldades que a gente tem quando a gente fala de automação envolvendo esses dispositivos e diferentes protocolos. Cada protocolo ele vai ter um formato, ele vai ter um endereçamento, ele vai ter um mapa de memória diferente. E isso no dia a dia, durante a etapa de comissionamento, isso traz um esforço considerável. Quando a gente vai para a norma IEC 61850, vocês vão ver que isso deixa de existir. Não tem mais essa preocupação com o mapa de memória do relé A, do relé B ou do relé C. Tem a preocupação em saber qual é o mnemônico, qual o logical node, que eu vou explicar mais à frente, que representa aquela informação que você quer buscar. Aquela informação está padronizada na norma. Então, indifere se é o relé A, B, C ou D.
a informação, o mnemônico, ele é o mesmo. O relé ele precisa disponibilizar aquilo para a gente. Então essa chamada aqui é justamente para aguçar essa curiosidade de vocês, para entender um pouco ali sobre um protocolo, o Modbus e o Profibus, que é amplamente utilizado antes da gente adentrar na norma IEC 61850. Se foi útil para você, deixe o seu like e se inscreva no canal. Forte abraço e fiquem com Deus.